Os caminhos de Deus e a mente do homem. Capítulo 5. Profecia extasiante. Capítulo 5. Os caminhos de Deus e a mente do homem. Deus se comunica nas Escrituras em várias formas. Às vezes, quando leio a Bíblia, sorrio ou dou gargalhadas das formas bizarras que Deus escolheu para se comunicar. Não é de se admirar que tantos profetas tenham sido apedrejados até a morte. Deus lhes ordenou que fizessem as coisas mais esquisitas, as quais seus contemporâneos não achavam nada santas ou espirituais. De fato, as pessoas religiosas da época ficaram enfurecidas com a simplicidade, audácia e estranheza dos profetas. Geralmente eu ouço pessoas dizerem: Deus é um cavalheiro, ele não fará com que você faça nada que não queira fazer. Embora essa afirmação seja verdadeira em alguns casos, como a salvação, ele nem sempre reflete a realidade bíblica. Tanto na Bíblia quanto em avivamentos, por exemplo, Deus encheu pessoas e elas fizeram coisas que não queriam fazer, ou seja, Deus costuma confrontar as tradições dos homens, ordenando que seus profetas ajam como tolos. Agora percebo que muitas vezes Deus entrou na história humana de maneiras incomuns e desconhecidas. No estábulo, o lugar que escolheu para nascer, até a cruz, o lugar que escolheu para morrer, Deus frustrou as expectativas daqueles que tinham grande entendimento da lei e daqueles que eram mais próximos dele. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. O nascimento da igreja. O exemplo mais óbvio dos caminhos de Deus em relação ao êxtase é o nascimento da igreja. Consegue imaginar que Deus fez com que todos os seus apóstolos e líderes parecessem totalmente bêbados para dar à luz à igreja? No entanto, a embriaguez e as línguas estranhas que ocorreram durante o nascimento da igreja foram, na verdade, efeitos da profecia extasiante. De acordo com a explicação de Pedro em Atos 2:11, as línguas eram uma forma de profecia pela qual as pessoas profetizavam, declarando as maravilhosas obras de Deus em suas próprias línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Estes homens não são embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:4 a 15 e 18. Ezequiel e Isaías eram loucos? As manifestações proféticas de Deus no Antigo Testamento eram ainda mais bizarras. Lembro-me de estudar as Escrituras atentamente para descobrir o que Deus considerava como experiência profética normal. Eu não pude acreditar no que li. Ezequiel, se vivesse em nossos dias, seria tão ridicularizado quanto era em seu próprio tempo, se não mais. Ezequiel 4 descreve como Deus
pediu a ele que construísse uma cidade em miniatura, construísse muralhas ao seu redor e se deitasse ao lado dela por 390 dias. Depois se virasse e ficasse por mais 40 dias. E enquanto isso, não deveria comer nada, além de grãos cozidos sobre excremento humano. Na verdade, depois que Ezequiel se queixou a Deus sobre o excremento humano, Deus gentilmente permitiu que ele cozinhasse sua comida com esterco de vaca. Ver Ezequiel 4, 12 e 15. Se um profeta se comportasse assim em uma cidade ou igreja moderna, seria internado em um hospital psiquiátrico em no máximo uma semana, muito antes de cumprir sua missão profética. O grande profeta Isaías foi instruído pelo próprio Deus para fazer algo ainda mais louco. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta os teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira aos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Isaías 22 a 4. ênfase minha. Imagine se hoje nós víssemos uma pessoa andando pelas ruas da cidade completamente nua por 3 anos e meio. Certamente nenhum de nós iria à igreja que ela congrega. Às vezes tenho vontade de citar esse verso para os críticos e dizer-lhes que, apesar de eu tremer quando profetizo, pelo menos sempre fiquei vestida. Os pastores sempre riem quando digo isso. A mentalidade é formada por experiência pessoal. Quanto mais estudo a palavra de Deus e mais observo meu Deus sobrenatural se movendo em diferentes nações e culturas, mais me convenço de que a visão do mundo e a mentalidade da maioria dos cristãos são formadas por sua experiência pessoal ou pela falta dela, e não por seu entendimento bíblico. E devido ao fato de sermos finitos e Deus infinito, as experiências que formamos a partir da nossa experiência pessoal realmente limitam nossa capacidade de saber quando Deus está falando conosco. Em outras palavras, já que nenhum profeta na minha cidade andou nu por 3 anos e meio, e já que minha cultura rotularia esse comportamento como fanatismo, minha experiência pessoal me condiciona a dizer: isso não pode ser de Deus. Reagiria dessa maneira antes mesmo de falar com o profeta, de tentar testar o que ele tem a dizer ou de orar perguntando: é você, Deus? Nas próprias histórias da Bíblia, os crentes geralmente reagem negativamente dizendo que o que Deus está fazendo não é de Deus. Tomé, por exemplo, respondeu: se não me acontecer, não crerei que poderia ser Deus. Ver João 20, 25. Quantos de nós reagimos aos caminhos de Deus com atitudes semelhantes? Essas atitudes colocam a experiência pessoal acima do embasamento bíblico, e o triste resultado é que sentimos falta do dia em que tivemos uma experiência
ver Lucas 19:44. A fim de neutralizar a tendência do homem de se apegar à tradição, a qual é formada a partir de experiências pessoais limitadas, Deus frequentemente usa novos meios para comunicar a verdade eterna, pois ele odeia o que a tradição dos homens faz com as pessoas. Ver Mateus 23:15. Devemos reconhecer, é claro, que Deus estabeleceu certas tradições, tais como tradições de casamento, tradições familiares e dias santos especiais, e que sem elas não seríamos plenos. E Deus não mudou de ideia no Novo Testamento a respeito dessas tradições. Mas a ira de Deus vai contra aqueles que anulam a palavra de Deus com tradições antibíblicas, por meio das quais as pessoas perdem de vista o verdadeiro significado das Escrituras. Ele também se ira com aqueles que desenvolvem tradições que proíbem o mover do Espírito Santo. E despreza quando as pessoas passam pelos moveres proféticos, mas mantêm seus corações longe dele. Essa verdade foi ilustrada em nossa Igreja Batista em uma de nossas primeiras reuniões de oração, depois que o Espírito Santo caiu. Deus falou conosco sobre como ele se sente com as tradições dos homens. Ele disse em termos inequívocos: falei com vocês por meio minha palavra e vocês não ouviram. Trouxe profetas até vocês e vocês não deram ouvidos. Então agora eu estou falando com vocês assim, ou seja, com manifestações fortes e sopros, para que vocês façam o que eu estou pedindo para fazerem. Vimos que Deus usa frequentemente a profecia extasiante para chamar nossa atenção e nos ajudar a nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Tiago 1:22. O transe na possessão espiritual. Possuído por Deus, gosto dessa frase. É assim que os estudiosos descrevem os profetas, dizendo que foram possuídos e cheios do Espírito Santo. No entanto, a possessão de espíritos no mundo ocidental é amplamente associada ao lado negro. Assim, para evitar confusão e descrever claramente o que acontece com os profetas bíblicos, o estudioso David Aune substitui as palavras possessão espiritual ou êxtase por uma expressão mais moderna, transe de revelação, ou então o divide em duas categorias: o transe de visão, dimensão do vidente, ou o transe da possessão, dimensão nabi. Essas são descrições significativas do que acontece com os profetas quando estão em êxtase. E essas experiências incluem a dimensão interior e exterior. Em outras palavras, quando os profetas começam a profetizar, as coisas acontecem dentro e fora deles. Várias distinções devem ser feitas nos tipos de comportamento de transe característicos da profecia israelita. Primeiro, é útil distinguir o transe de possessão, que pode ser mediúnico, do transe da visão. No transe de possessão, acredita-se que um ser ou poder sobrenatural externo controla a pessoa, e no transe de visão, acredita-se que a alma deixa o corpo ou fica sujeita a visões e alucinações de vários tipos. No Antigo Testamento, as revelações proféticas são recebidas por pessoas que experimentam os dois tipos de transe. Em segundo lugar, também é útil distinguir entre a possessão controlada e a não controlada,
embora experiências de natureza reveladora sejam frequentemente involuntárias, descontroladas e imprevisíveis, conforme 1 Samuel 10, 6, 19, 23 a 24. Com a prática, os especialistas religiosos podem aprender a controlar essas experiências de transe. 1 Samuel 10, 5, 19 e 20. Aune levanta um ponto interessante nesse trecho e acredito que minha experiência pessoal traz mais luz sobre esse assunto. Como é ser possuído por Deus? Fui questionada várias vezes sobre o porquê de eu tremer. Fui acusada de tudo, desde possessão demoníaca até imaturidade. Quando você amadurecer, vai parar de tremer. E que estava tentando chamar a atenção. Por que você tem que fazer isso? Você está inventando isso? O argumento das pessoas é: você deveria apenas profetizar sem tremer. Enfrentei muitas lutas internas com as perguntas que já me fizeram sobre tremer ou não tremer. E francamente, se a profecia extasiante não tivesse acontecido comigo, eu também estaria fazendo essas mesmas perguntas. Mas desde que a experimentei, gostaria de lhe contar como é o êxtase profético a partir da perspectiva de quem já o experimentou. Quando começo a profetizar de forma extasiante, consigo sentir o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, vindo sobre mim. Muitas vezes sinto algo fora de mim, e posso dizer que conheço a presença do Espírito Santo, mas o espírito de profecia é muito distinto. Posso compará-lo ao que às vezes sentimos durante a adoração. Enquanto adoram ou oram, algumas pessoas sentem a presença manifesta de Deus e, por nenhuma razão aparente, começam a chorar ou a ser cheias de alegria. É claro que elas poderiam impedir o choro ao sair da presença que induz o choro, mas por que elas fariam isso? Da mesma forma, sinto a presença do Espírito de profecia vindo sobre mim quando profetizo. O que acontece fora e o que acontece dentro de mim durante a profecia extasiante é muito diferente. Observadores já me disseram que veem um ligeiro tremor do lado de fora do meu corpo. Meus lábios e minhas pálpebras tremem, e por algum motivo que desconheço, o tremor começa em meus pés e sobe para as minhas pernas, e logo aumenta a intensidade até que eu não consiga mais contê-lo. Minha cabeça começa a tremer violentamente de um lado para o outro, criando um som de vento que pode ser ouvido no microfone, se eu estiver falando em um. Dependendo da intensidade, às vezes eu começo a girar, pular e gritar, o tempo todo tremendo violentamente, especialmente minha cabeça. Para os observadores que me veem pela primeira vez, a manifestação externa da minha profecia estática é muito chocante. Mas por dentro mantenho meu foco concentrado em Deus. Por dentro sinto-me completamente calma, com o olho de um tornado. Entro em um lugar quieto e silencioso no Espírito Santo, concentrando-me apenas na presença de Deus. E nessa atmosfera, versos e frases da Escritura começam a encher minha mente. Muitas vezes minha alma é envolvida por sentimentos intensos e sempre consigo discernir se esses sentimentos são de Deus, ou seja, o que Deus está sentindo sobre uma pessoa ou situação, ou se são da atmosfera em que estou ou da pessoa
por quem estou orando. Então começo a sentir o coração de Deus. E as escrituras ou palavras que vêm à minha mente são acompanhadas pelo conhecimento de como elas se aplicam à pessoa ou situação. Normalmente recebo mais detalhes quando começo a falar. Recebo um fluxo de informações, seja por meio de versos, frases ou imagens que vejo em minha mente. Eu não sei como, mas quase sempre sei que essas imagens significam. Enquanto falo essas coisas, certas palavras ou frases se acentuam, acompanhando os impulsos de poder. Minha voz fica mais alta e o tremor se intensifica. Embora eu sempre esteja consciente do que estou dizendo, tenho pouco ou nenhum controle sobre esses ímpetos de poder, pois não são iniciados por mim. Geralmente fico tão concentrada no que dizer que não percebo a intensidade do meu tremor, pois, como disse anteriormente, por dentro me sinto calma, quieta e pura, como no olho de uma tempestade. O redemoinho está fora de mim. As pessoas me perguntam se já machuquei meu pescoço, minha cabeça ou qualquer outra parte do meu corpo. A resposta é não, nunca. O tremor nunca dói, nunca me machuco. A única coisa é que minha voz fica rouca depois, o que indica que falei muito alto. Geralmente algumas revelações que eu não tinha antes sobre Deus e as pessoas permanecem em mim, e às vezes leva dias ou semanas para que eu consiga colocar as palavras, a compreensão que eu recebi sobre certos aspectos da natureza de Deus. É por isso que passo muito tempo lendo e orando a Bíblia, pois quero encontrar palavras para a revelação. Também sempre julgo minha experiência de acordo com as Escrituras. O que acontece comigo quando profetizo pode ser colocado em duas categorias: dom da profecia e profecia gerada a partir da presença de Deus. Às vezes começo profetizando por meio o dom espiritual da profecia, que posso ativar conforme minha vontade. Quando por vontade própria ativo o dom que há em mim, não sinto manifestações físicas. No entanto, muitas vezes, enquanto profetizo a partir do dom, sinto o espírito de profecia ou a presença de Deus de forma tangível, e quando isso acontece, mesmo que tente evitar, começo a tremer. A psicologia do êxtase. Para o leitor curioso que se pergunta como tudo isso funciona do ponto de vista psicológico, sei que deve haver pelo menos alguns de vocês por aí, pois em minha pesquisa para este livro encontrei muitos escritores que psicanalizaram as manifestações físicas de profetas místicos. Pensei em acrescentar a perspectiva psicológica ao meu estudo da profecia extasiante. Francamente, também tinha curiosidade sobre isso. Então, uma vez perguntei a um líder cristão de que tinha doutorado em psicologia: por que eu tremo? Contei a ele sobre minha luta interna com o tremer que ocorre durante a profecia e sobre as várias críticas que havia enfrentado por sua causa. Perguntei-lhe se havia uma razão psicológica para meu tremor e ele achava que eu poderia ou não parar. A resposta que ele me deu foi semelhante a outro ponto levantado por Aune, que disse: o transe de revelação mostra uma estrutura de comportamentos e experiências, os quais são socialmente comunicados e aprendidos por aqueles que tiveram essas experiências espontâneas. Ou seja, a experiência inicial e espontânea pode se repetir e por isso gerar padrões de comportamentos aprendidos.
O psicólogo me disse que o cérebro se molda em torno de experiências poderosas e as sinapses do cérebro se conectam de acordo com os estímulos aos quais o corpo está exposto. Esse é um fato psicológico bem conhecido e se foi registrado em experimentos tal como o experimento mundialmente famoso do cão de Pavlov. O psicólogo me explicou que a presença manifesta de Deus é um estímulo exterior, isso é, pessoas espiritualmente sensíveis conseguem sentir a presença de Deus de maneira tangível. Quando um profeta, portanto, tem um poderoso encontro com o Espírito Santo de Deus, no qual foi corporalmente dominado pela sua presença, a experiência inicial deixa marcas nos padrões do cérebro. As sinapses se conectam, desencadeando respostas físicas correspondentes à presença de Deus. Explicou que isso é amplamente compreendido pelos psiquiatras. Se uma menina, por exemplo, foi abusada e seu abusador sempre usou a mesma colônia, depois, para sempre, até a idade adulta, quando a mulher sentir o cheiro da mesma colônia, seu corpo congelará inconscientemente e entrará em um padrão definido de comportamento. A associação entre o perfume e o abuso cria padrões no cérebro, ativando automaticamente as reações físicas correspondentes. Esse fenômeno funciona tanto com experiências positivas quanto negativas. Experiências positivas, isto é, a associação entre comida e saliva no caso dos cães de Pavlov. Também criam padrões no cérebro que desencadeiam respostas corporais. Biblicamente, é evidente que a possessão do Espírito Santo faz com que o corpo humano tenha respostas fisiológicas. Acho muito interessante que na Bíblia um comportamento exterior similar seja registrado em encontros proféticos ocorridos em diferentes séculos. Evidentemente, há reações físicas à presença manifesta de Deus. Lições da vida de Ezequiel. Uma das minhas profecias mais famosas, Eyes e Wings, em português Olhos e Asas, nasceu de uma longa temporada em que busquei o Senhor depois de ter sido confrontada por pessoas que eu respeitava muito a respeito do tremor. Esse encontro me deixou perturbada e confusa. Tinha plena consciência de quão estranho parece para quem está assistindo, mas naquela época não sabia por que tremia quando profetizava. Fiquei envergonhada e, pior ainda, senti que talvez estivesse desonrando o nome do Senhor. Sei que, pelo menos no mundo ocidental, o que acontece comigo é tido como comportamento marginal, e essa consciência me levou a tentar controlar ou parar de tremer em vários momentos da minha vida. Muitas vezes desejei ser como Daniel, que foi um profeta que tinha dignidade, em vez de ser como Ezequiel, que foi um profeta muito esquisito. Mas Deus dá dons como Ele escolhe, ver 1 Coríntios 12, 11, e que servem aos seus propósitos, e às vezes a escolha não é nossa. Como desejo agradar sempre a Deus, pedi a Ele, por favor, fale comigo sobre os meus temores. Preciso saber quem sou em Ti e quem o Senhor é em mim. Quero entender por que faço isso. Em resposta às minhas perguntas, Deus me levou a passar vários meses nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Fiz orações sobre o chamado de Ezequiel, estudei como Deus veio sobre ele, observei o que Deus
lhe pediu para fazer e meditei sobre como Ezequiel era visto em seus dias. Procurei aprender por que Deus fez que seus profetas agissem de forma bizarra, ofensiva diante do restante de seu povo. Preciso admitir que fui muito consolada com esse estudo e que aprendi muito sobre os caminhos de Deus. A imagem de um sacerdote, um homem santo no Antigo Testamento, em seu 30º ano sentado ao lado do rio Chebar, tendo visões de Deus, ficou na minha mente. A vida de Ezequiel foi mudada dramaticamente por suas experiências com visões. Algo aconteceu a Ezequiel quando ele viu o Senhor, algo que levou a obedecer cada comando, até mesmo ir para o centro da sua cidade, construir uma maquete em blocos de madeira e em seguida deitar-se ao lado dela, no mesmo local, por mais de 1 ano, comendo grãos cozidos sobre esterco de vaca. Porque Deus pediria ao seu servo para fazer essas coisas tão repugnantes? O que isso nos diz sobre os caminhos de Deus? Muito. Seguimos um Deus que é apaixonado por nós. Ele é muito mais apaixonado por nós do que nós somos por Ele. Ele ama e, consequentemente, também odeia. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Isaías 1,14, ênfase minha. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Amós 5,21, ênfase minha. É doloroso para Deus se entregar tão livre e plenamente ao seu povo, até mesmo entregar seu amado filho, e ainda assim ser rejeitado repetidamente. Ele lamenta no livro de Ezequiel: como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Ezequiel 6,9. Quão vazio é para Deus quando as pessoas dizem as palavras certas, mas seus corações estão longe dele. A essência está por trás das nossas palavras e é o Espírito que quer conhecer, pois mesmo que Deus conheça os nossos corações, somos nós que muitas vezes estamos cegos para o que está dentro deles. Então Deus envia seus profetas para agitar as coisas, ofende nossas mentes, para revelar nossos corações. É por meio das coisas básicas e das coisas tolas que Deus se faz conhecido. Os berços, as cruzes e os profetas têm muito em comum. As mensagens profundas está escondida em coisas simples, obscuras e até irracionais. Somente aqueles que procuram o encontrarão nelas, tocando o coração de Deus. Quando os profetas são possuídos por Deus, passam a ter um nível totalmente novo de compreensão das emoções de Deus. Eles carregam seus sentimentos dentro deles e frequentemente falam sobre eles em primeira pessoa. As experiências espirituais dos profetas fazem com que realmente toquem o coração de Deus e a partir de então são marcados pelos sentimentos de Deus e os carregam em seus espíritos para onde quer que vão. Eles não conseguem olhar para a vida e para a sociedade da mesma forma depois que Deus os possui. Seu ponto de vista muda. Em vez de se ater em como a sociedade se sente, os profetas se atentam para como Deus se sente. Por causa de seu amor ciumento pela humanidade, as emoções de Deus por seus filhos na terra
são muito profundas. A análise das elocuções proféticas mostram que a experiência fundamental do profeta é a comunhão com os sentimentos de Deus, a simpatia pelo pathos divino, a comunhão com a consciência divina, que surge por meio da reflexão ou da participação do profeta com o pathos divino. O típico estado profético da mente é o de ser levado à essência de pathos divino. A simpatia é a resposta do profeta à inspiração e à revelação desenvolvida por meio da revelação. A experiência emocional do profeta é crucial para a compreensão que o profeta tem de Deus. Ele vive não apenas para a sua vida, mas também a vida de Deus. O profeta ouve a voz de Deus, sente o seu coração e tenta transmitir o pathos da mensagem junto com o Logos. Por ordem divina, os profetas vivem em circunstâncias que os levam a sentir os sentimentos de Deus em primeira mão, seja por meio de uma experiência de transe, de possessão ou de um estilo de vida vicácio. Ver Ezequiel 24, 15 e 19 e o livro de Oséias. Os profetas se conectam profundamente aos sentimentos de Deus. Sua obediência aos seus mandamentos e, consequentemente, a rejeição das pessoas os conecta a Deus. Os profetas são servos dele. Ver Apocalipse 11, 18, 22, 6. Eles se sentem como ele se sente quando é rejeitado. Tem comunhão com seus sofrimentos. Ver Filipenses 3:10. São seus amigos. Do lado de fora são ridicularizados, mas por dentro o conhecem. Porque por meio da revelação, êxtase e estilo de vida, ele fez com que o coração fosse conhecido por eles, levando a palavra de Deus de maneiras diferentes. A leitura superficial das Escrituras mostra que diferentes profetas levaram a palavra do Senhor de diferentes maneiras. Jeremias foi emocionalmente tocado. Os profetas da escola de Samuel foram fisicamente cheios, e os estilos de vida de Oséias e Ezequiel foram transformados. Cada profeta carregava a palavra de Deus de formas diferentes, mas Deus falou por meio de todas elas. E aqueles que ouviram os profetas ouviram o coração de Deus por trás das emoções, das manifestações e do estilo de vida deles. Quando estudei o livro de Ezequiel e orei sobre as verdades contidas nele, fiquei mais forte por dentro. Tornei-me mais confiante com uma pessoa que Deus me fez para ser e com ele, como Deus me pediu para levar suas palavras. Amo o fato dele compartilhar o seu coração comigo e me sinto privilegiada em ver mais o mundo como ele vê. Se eu não tivesse sentido Deus tão tangivelmente quanto senti, sei que ainda não teria boa parte do conhecimento espiritual que tenho agora. Aprendi sobre o Espírito e sobre como o Espírito se move sobre mim, e o que enriqueceu o meu entendimento da palavra e me fez conhecer melhor a Deus.